A China parece que se lançou nesse embate sozinha, né? Não tem um bloco que está com ela, ao contrário da Europa. Está todo mundo meio que assistindo esses dois elefantes brigando. PIB dos Estados Unidos 30 trilhões, da China 19 trilhões. Quase 20, Quase 20. Independentemente desse número, quem na sua opinião está mais forte nesse braço de ferro, professor? Estados Unidos ou China? Quem é que ganha esse braço de ferro? Esse ringue é bom, hein? Esse ringue é bom. Porque um depende do outro. Isso. Vamos pensar, eu gosto, quando você me provoca nesse sentido, eu gosto de pensar assim, em que elementos estão bons ou estão ruins? Então, eu gosto de pensar uma questão que é a questão, as novas tecnologias. Quem está bom nesse perfil? Para pensarmos quem terá mais peças no tabuleiro. A China tem feito um processo de tecnologia muito interessante, né? Ela tem investido e tem lançado no mercado tecnologias disruptivas de um processo como nunca vimos dentro do que vamos chamar revolução tecnológica, etc. Ela não está só aproveitando a onda de inovação do mundo, né? Ela está sendo a própria onda. Ela não está aproveitando, ela está sendo a onda. Isso tem um efeito controlador muito grande sobre essa nova forma de, digamos assim, de ringue com os Estados Unidos. Aquilo que nós falamos, os Estados Unidos, quando a gente fala em desindustrialização, pensa lá Detroit, pensa outros estados, outras cidades que eram cidades industrializadas, né? Quando você fala em desindustrialização, duas variáveis, o que a gente chama de duas variáveis, são preponderantes. Queda do PIB e queda de emprego. É justamente o inverso da China. Tá, você fala em 30 trilhões, mas o PIB americano já foi maior. O que a China vem fazendo, ao contrário. Só cresce. Só cresce. Então, quando a gente fala nisso, né, o processo de industrialização que ela tem entre aspas, né, vamos pôr entre aspas, que eu acho que é bem comandado, é um processo de uma nova industrialização, uma neo-industrialização, que está mudando a plataforma de produção. Então, por exemplo, quando ela tem investido nessa... de que forma a IA controla as cidades? Como é que a inteligência... Não é a inteligência artificial no teu smartphone, no meu smartphone, ou do americano, né? Não é o individual. Ela está investindo em inteligência artificial coletiva. Ela está investindo em inteligência artificial em grande massa. 1.300.000.000 de habitantes, nós estamos falando. Então, nós estamos falando de uma potência econômica que está criando valor a partir de uma sustentabilidade e, por isso, o movimento americano no embate tecnológico não se sustenta. Só um adendo, eu li hoje o governo chinês, a partir deste ano, do próximo semestre, matéria obrigatória nas escolas chinesas, inteligência artificial no currículo comum. Não só isso. Então, por exemplo, uma grande discussão que tem se colocado, inclusive houve um debate muito interessante, eu estava vendo a reportagem, né, sobre jornalistas e prêmio para projetos climáticos, né? Então a China tem saído, porque o que está acontecendo conosco no Ocidente está acontecendo no Oriente, né? Os grandes problemas climáticos. A China tem buscado soluções ágeis e como se diz, efetivas a partir de inteligência, criando cidades esponja, as grandes inundações, né? A questão do monitoramento dos tsunamis em todo na Ásia ali, Taiwan, Malásia, Japão,
Então, assim, a China tem se posicionado com essa nova tecnologia que não é a tecnologia americana. É uma outra tecnologia. Não é à toa que o capitalismo americano está lá dentro. As empresas estão lá dentro. Elas não estão... É um pouco... É isso que as pessoas, acho que, né, os CEOs, né, acho que entendem, né, muito bem, quem está à frente de uma empresa. Você está numa transferência tecnológica que precisa ser ampliada. É essa a lógica. E aí, voltando ao Trump, no meu ponto de vista... Quis quebrar essa lógica de um jeito tão tosco. Estou irritado com isso. Com a forma como você age. Viu, Xi Jinping? Eu estou irritado. Então eu vou querer quebrar essa lógica. Por isso que eu vou levar meu tabuleiro embora. Então, porque é aí que você fala dos parceiros, né? Eu não acredito que a China esteja isolada. Nessa luta com o Trump? Não? Quem está com a China? Não no sentido de... Publicamente? Não, publicamente, com receios das retaliações, então. óbvio. Mas Japão, Coreia do Sul. Embora eles tenham ali problemas culturais difíceis, sim, mas uma coisa eles se unem, é no poder econômico. Aquilo que eu disse lá atrás, eles também entendem, se entende o bom efeito do dinheiro, entende que o dinheiro não tem pátria, não tem gênero. Eles sabem o efeito econômico sobre isso. Culturalmente, eles têm problemas de sentar, né? Eles têm pela formação histórica das relações internacionais desses países. Mas, obviamente, aquele bloco, na década de 70, quando eu estava na faculdade, na década de 90... a gente estudava os tigres asiáticos, né? A grande boom dos tigres asiáticos, né? Que eram os 3 países mais expoentes. A China nem figurava. Coreia do Sul na frente. Coreia do Sul na frente, Taiwan, né? A China nem figurava. A China começou a figurar nesse processo o que o Brasil tentou fazer na década de 40 e 50 no processo de industrialização. Ela começou a fazer quando? A partir de 40, 50, 60. Só que em pouco tempo. Uma nova forma. Então, assim, quando você fala, coloque IA nos currículos, né? Cria novas tecnologias, neotecnologias diferenciadas da velha plataforma industrial que nós temos, metal mecânico, né? E cria uma nova plataforma de lidar com a cadeia produtiva. Bora. Química fácil, né? A química, a própria farmacêutica. Né? Por exemplo, eu vi uma reportagem, estava lendo sobre as indústrias farmacêuticas perdendo nesse processo. A própria patente da Covid, né? Das vacinas contra a Covid, vieram de onde? Tudo de lá. Eles se potencializaram, né? E aí, assim, a biotecnologia. A maior quantidade de PhDs nas empresas. PhDs nas empresas. Então, a biotecnologia, essa tecnologia fina de informação, da tecnologia da informação. Então, mas aí o Trump achou que ele ia conseguir fazer o quê? Quando ele meteu essas tarifas absurdas na China, ele achou que a Apple ia tirar as fábricas de lá e trazer para os Estados Unidos? Que o Elon Musk ia tirar a Tesla da China e ia trazer para os Estados Unidos. E aí... Assim. Em uma semana. Não, e assim, voltem para a sua casa. Isso não é tão simples. Mas ele não sabe disso? Boa pergunta. O senhor é muito elegante, muito educado, não quer dizer, mas o fato está bem claro, né? Que é um incompetente, um despreparado, né? Na Casa Branca, né? Sujeito completamente despreparado. Os adjetivos estão poucos para tanta aberração, né? Alguns críticos daqui do programa, de mim, vivem escrevendo nas nossas redes sociais. Quem vocês pensam que vocês são para falar do Trump? O cara é bilionário. Sim, claro. Como se o cara fosse bilionário, não pudesse ser um estúpido, né? Então.
porque ele ganhou muito dinheiro, e, assim, Sim. eu não vou nem entrar na biografia do cara. Imagina um professor, né? Então, o que eles vão falar, né? Sim, Vai ser. Quem é esse professor que vem do ABC falar do Trump? Quem pensa que Quem ele é? pensa que na ele fila é? do pão. Estamos os dois aqui falando mal do Trump, o cara é o presidente dos Estados Unidos e não pode ser um imbecil. A história Então, dirá, acreditando né? A história dirá um pouco dessa miopia real, né? Da realidade. A história vai nos contar. O problema é que quem paga a conta, né? O problema é quem paga a conta, né? Um processo doloroso, né? Vai derrubar muita gente até lá. Bom, isso se ele continuar, né? Será que teremos mais 3 anos e 8 meses de Trump? Não sei. Porque assim, as instituições democráticas e republicanas dos Estados Unidos, embora a gente não ouça muito, né? Elas têm todo um tradicionalismo constitucionalista bem mais, a princípio democrático, bem mais forte, né? Do que algumas outras experiências. As nossas sul-americanas, as câmaras supremas deles são bem mais, digamos assim, juridicamente bem mais sólidas, né? O efeito onda dele até onde vai repercutir. Não é à toa que ele voltou atrás, né? E tarifou por 90 dias. Não foi à toa, né? Essa notícia agora, professor Antônio Fernando, de que as bolsas voltaram a subir depois que o Trump anunciou um recuo, isso não quer dizer que o prejuízo que elas tiveram sumiu. Não, claro que não. O prejuízo aconteceu, não é uma 9 fantasia. trilhões sumiu, né? Não, elas perdem. Porque quando a gente vê. Porque é uma coisa tão volátil, volátil. Que a gente não entende como é que é isso. Um mas dia tem prejuízo, no outro dia volta a subir. Mas quando essa volatilidade da própria ação das ações da Bolsa, né, é o nível de transações que ela projeta a partir dos investimentos que são realizados ou são empenhados, né? Então, por exemplo, um grande investidor, ele vai esperar um aumento de produção. Esses 9 trilhões que foram perdidos nessas primeiras semanas depois do anúncio. Inclusive o Musk está entre os maiores perdedores, né? Perdedores, né? Mas, não à toa está saindo do governo. Então, é isso que ronda, né? Então, assim, o que nós podemos pensar, desculpe, qual é o efeito disso lá no final? Né? A perda do emprego, a não venda do produto, né? Qual é o efeito disso? Da volatilidade desse sistema financeiro tão rentista desse jeito? Tá? E é isso que, veja, quando eu comecei a dizer lá atrás, que às vezes fica meio viciado no sentido de falar de capitalismo, esse é um capitalismo fictício, um capitalismo virtual, que é o capitalismo financeiro. E nós estamos lidando com um sistema produtivo ao mesmo tempo que lidamos com o capitalismo de bolsa, de financeiro. Então, isso mostrou-se a partir de 1900 do século passado, está aí e hoje ainda mais. Estou aqui, as projeções de PIB do mundo, elas têm sido tímidas, porque quando nós falamos em PIB, né, como ouvi né, não se come PIB, né? Então, Maria da Conceição Tavares, não se come PIB. Então, assim, as projeções de PIB são tímidas. A produção de riqueza, uma coisa é produção de riqueza, outra coisa é produção de valor. O que o capitalismo financeiro produz é um valor fictício. Não está ancorado na produção? Olha o velho amado Keynes aí de volta. Da estrutura macroeconômica mundial. Eu leciono essa disciplina de macroeconomia internacional, mostro para os meus alunos justamente isso. Onde está ancorado essas tomadas de decisões internas que favorecem as relações internacionais da macroeconomia? De um capital volátil financeiro, de fundos que vão se formando internacionalmente, a partir da aplicação de valores que não estão ancorados no nível produtivo. E aí essa bolha que vai crescendo paralelamente, asfixiando um expansionismo produtivo. Só que
tudo bem, aí você vai falar, cresce a população, mas morre também. Mas não morre tanto, cresce mais. Essas estatísticas nos mostram. Nós estamos crescendo menos. Sim, mas tem países que crescem muito. Então, assim, e há pessoas, qual é o nível de bens, que uma cesta de bens que uma família da Ásia, uma família africana, uma família sul-americana consome, e uma família norte-americana. É à toa que eles estão aí nesse afã de fazer estoque. Por que se fala inflação? A quantia mais básica, né? Todo mundo vai procurar o produto, você leva 3 quando deveria levar 1. Eu vou lá, não tem. Né? Pressiona. E aí o cara que ficou com os outros 2 e sabe que tem mais demanda em cima, aumenta o preço. Por que a inflação é iminente? Porque não tem produção ágil. Por mais que esteja em automatização, robotização, vamos dobrar a produção em 30 dias. Fala para o empresário dobrar a produção. E aí, se não vende no mês seguinte, o que ele faz com tudo aquilo que ele aumentou? É um processo complexo, não é assim, né, que se resolve, né?